Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, gente, como de prometido, na manhã de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Dália Alimentos, Gilberto Piscinini, que está na linha com a gente. Agradecendo a participação na manhã de hoje. Seja bem-vindo novamente aqui à Rádio Tirol. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Uma satisfação novamente estar conversando com todos. Bom, nosso assunto hoje ele é de suma importância e relevância a todos os aspectos que envolvem os nossos produtores, nossos queridos produtores da nossa região, porque me parece que ocorreu um encontro foi realizado na sede justamente da Dália Alimentos na segunda-feira, dia 27, tratando e com o objetivo de debater propostas que seriam encaminhadas ao governo federal. Você pode falar sobre esse encontro que ocorreu na segunda-feira, Gilberto? É verdade, nós tivemos um encontro que já vinha sendo organizado, debatido há mais tempo, em cima de uma necessidade, uma demanda, principalmente criada pela Emater, mais especialmente em matéria aí de Westfália, experiências que tiveram em outros assuntos, especialmente na avicultura, e conversando com as cooperativas têm um roteiro que mensalmente sentam juntos, que são as 4 cooperativas que têm a atividade leite, as marcas tradicionais do estado, que é Dália, Languiru, Santa Clara e Piá. Nós temos então conversado de tempos em tempos, mensalmente, melhor dizendo, e dentro de uma pauta de assuntos que nós tivemos há uns meses atrás, fomos procurados pelas mãos da Languiru para conversar com um técnico da Emater que tinha algumas sugestões para que as cooperativas se entendessem que era importante, comprassem a ideia e fossem levando adiante e buscando o incentivo e o apoio que as cooperativas podiam dar. Com certeza, quando tomamos conhecimento desse assunto, nós nos achamos muito importante, nos interessamos muito no assunto, que basicamente é a questão da pequena propriedade, do agricultor familiar, que é a característica da nossa região. Nós temos aqui na cooperativa, seguramente mais de 80% dos produtores são caracterizados como agricultura familiar, pequeno produtor. Portanto, estamos falando da esmagadora maioria dos donos do empreendimento, que é a Cuzuel, que é a Languiru, que é a característica das demais cooperativas também, que é a pequena propriedade. Bom, um detalhe muito interessante, Gilberto, é justamente a união de esforços para a melhoria das condições desses produtores, né? Afinal de contas, nós temos índices aqui na nossa região que chegam a preocupar de uma maneira muito forte, né, a desistência de inúmeros produtores, tendo em vista que não conseguem mais tocar a sua agroindústria, o seu local de trabalho em frente, porque não tem não consegue fazer o negócio, gerir o seu negócio, porque está praticamente com água no pescoço. E a união das cooperativas, as empresas, buscando justamente a melhoria e talvez melhores condições. Eu vi aqui na matéria que foi nos enviada, justamente lutando até pela questão de melhores juros, para que ele possa fazer investimento e ampliar os seus negócios, né? Essa união, ela me parece que vem de uma forma muito positiva no momento que talvez o produtor mais precise, né, Gilberto? Verdade. Você sabe que a união de pequenos produtores numa cooperativa é extremamente importante. E a união das cooperativas, das entidades de classe que nós temos na região é mais importante ainda, porque você ganha em conhecimento, ganha em escala, ganha em estratégias para buscar junto aos órgãos governamentais. Veja bem, o pequeno produtor, ele há muito tempo sentiu uma grande mudança na sinocultura e na avicultura. Hoje a avicultura e a sinocultura são granjas maiores, mais estruturadas, segmentadas por ciclos de produção, ou seja, cria leitão, faz a recria e faz a terminação. A atividade de leite, há muito tempo nós temos notado em viagens internacionais, Europa, Estados Unidos, enfim, países onde nós temos a oportunidade de viajar, nós estamos vendo que ela vai passar por um processo também de transformação. E esse processo, quanto mais rápido, mais dolorido ele é. E nós, vendo isso, nós começamos há mais tempo, uma forma bastante, digamos, pontual, mas necessária, organizar os produtores em condomínios, aqueles produtores que estão em meia idade em diante, que tem poucos animais, enfim, estruturar em condomínios leiteiros. Agora vem um projeto da avicultura que vem em projetos de condomínios também, pensando já no futuro, na biossegurança, nos investimentos que as propriedades precisam. Bem, mas isso você consegue trabalhar uma parte. Mas sobre o encontro, é importante destacar
que esse primeiro encontro que nós tivemos com todas essas entidades, bancos, o Sicredi, no caso, que discute também regionalmente as questões, a imprensa esteve presente. Começamos agora com a preocupação com relação ao momento atual da economia brasileira. Nós estamos cada vez mais indo para os preços dos produtos agrícolas, cada vez mais são preços internacionalizados, ou seja, o preço praticado na Europa, no Mercosul, principalmente para o leite, é o preço do Brasil. O preço do suíno, o preço do frango também é balizado em cima de preços internacionais. E nós estamos num país que tem seguramente a maior carga tributária do mundo. E agora, há mais tempo, a maior taxa de juros do mundo. E esse ano nós nos deparamos com uma situação onde a taxa Selic, que é aquela taxa, o custo médio de dinheiro, que a cada 45 dias é anunciado pelo Banco Central, ele passou a ser mais barato que o crédito rural, ou seja, o crédito rural ficou mais caro do que o próprio custo financeiro, o custo do dinheiro, que é o que os bancos remuneram, que é um CDI. O pequeno produtor, hoje nós já estamos com uma taxa em torno de 7 alguma coisa e talvez venha menos. Os demais produtores, você vai fazer um investimento, se você não for enquadrado num Pronaf, você vai pagar 8,5%, 1,5% a mais praticamente do que a taxa Selic. Se você for um tomador de recursos Pronaf, vai pagar 6, 5, 4, depende do enquadramento. País nenhum do mundo consegue trabalhar com preços estabilizados, preços internacionalizados, com taxas desse tipo. E você acrescenta isso mais todo o custo tributário, digamos, da atividade que ela é em cascata. Então, a renda se foi. Muita gente discute preços dos produtos e a gente não se dá conta onde é que vai a renda do pequeno produtor. Sendo uma pequena propriedade onde a mão de obra é do próprio produtor, da família, ele também precisa da rentabilidade, precisa ter ganhos. Ele faz investimentos, ele paga essa carga tributária, essa taxa de juros. Ele, para tocar o dia a dia, ele precisa enfrentar esses custos, seja na área tributária ou nas taxas de juros. Ninguém foge, o consumidor urbano também, todos estão dentro dessa realidade, mas o produtor precisa investir para colher lá na frente e ele não consegue mais. Então essa é a discussão, nós estamos discutindo, montando propostas para os nossos governantes, e aí tem políticos junto que vão ajudar, que estão mais identificados com os produtores, vão nos ajudar a montar um projeto para chegar em Brasília, para o Plano Safra, próximo que virá, já contemplar essa realidade. Porque esse produtor, ele produz alimentos, o volume de alimentos que vai à mesa do consumidor brasileiro, o percentual é muito alto da agricultura familiar. Bom, Gilberto, eu queria usar um pouco de sua experiência, eu já falei com o presidente de outras cooperativas aqui, representantes dos movimentos, dos sindicatos, justamente sobre as políticas que estão sendo colocadas em práticas, falando da agricultura, da produção de leite, de todos os aspectos que uma propriedade possa ter. Não lhe assusta as atitudes tomadas tanto pelo governo estadual, e aí até eu cito o caso da redução do imposto do leite que era importado aqui para o nosso estado, né, que gerou inúmeros prejuízos, principalmente a nossa região aqui, a questão do leite em pó, né, que houve uma redução na taxa de juros que se tornava mais viável as empresas buscarem o leite fora do que pegarem esse próprio produto internamente. Não lhe assusta essas medidas que são adotadas pelo governo? E na sua opinião, por que o governo está, de certa forma, apertando cada vez mais a corda para os produtores? Bem, eu acho que o governo, nós acompanhamos, o governo parcela salário, atrasa salários, situação econômica do país não é nada confortável e o governo tenta resolver os problemas olhando para dentro do governo. Só que quando toma essas medidas, ele acaba não resolvendo o problema do governo, problema de caixa do governo, e acaba criando problemas onde não teria que criar, que é o fator gerador de riqueza. Veja bem, quando você dá incentivo para importar leite, desde que a indústria esteja dentro do Rio Grande do Sul e possa exportar para fora, e você, ao invés de ganhar 17, como todos nós pagamos aqui, você reduz para 4, o governo olha, bom, se não der isso, outro estado vai dar, que é a famosa guerra fiscal, eu vou garantir 4. E cria um baita problema para as milhares de famílias, que mais de 20 mil famílias no estado desistiram da atividade em menos de um ano e meio,
que nós acompanhamos apreensivos, eu sou produtor de leite também, nós acompanhamos apreensivos, nossos associados, eu tenho certeza que ali os associados da Languiru, da Santa Clara, da Piá, a situação que todos passam. Há uma apreensão toda virada de mês. Como é que vai ser o preço do leite? Se encontra em reuniões ou na rua, a imprensa pergunta, como é que vai cair mais o preço? Vai aumentar um pouquinho? Há uma apreensão porque é a renda das pessoas. Entra mês, sai mês, tem contas para pagar, tem a manutenção da família, tem tudo. Então está se criando um problema. E por isso que nós estamos sentando e nos aproximando cada vez mais. Convidamos prefeitos para abraçar essa causa juntos, secretários, e não vai parar isso porque nós precisamos defender a nossa região, uma vez que a característica dela está demonstrada para todo o Brasil, a força do cooperativismo aqui, a força do agronegócio, junto com outras atividades que já são importantes em outros segmentos, a estruturação, a universidade, tudo isso precisamos fazer valer a nossa organização que fomos capazes de montar ao longo da história, em cima das etnias que nós temos, os alemães, depois os italianos, enfim, outras etnias, e fazer valer isso. Isso é muito importante para quem nos ouve, para vocês da imprensa. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que sempre se fez e é exemplo para o Brasil, mas fazer de forma organizada, de forma aproximar as entidades e fazer com que essas pessoas não precisem abandonar a atividade e morar na cidade ou ficar vivendo de favores, muitas vezes, no próprio interior. Tem muita pobreza já no interior, pessoas vivendo de bolsas, de ajudas, isso não é inadmissível. Precisamos apoiar e fazer com que esse processo diminua ou pare. Bom, que bom que nós temos pessoas assim como você, Gilberto, e que estão engajadas na união de esforços para melhorias desses produtores, né? Para ilustrar um pouco a nossa conversa para os nossos ouvintes, são cerca de 70% dos alimentos que são produzidos no Brasil provém da agricultura familiar. Então imagina, né? A partir do momento que esses agricultores eles vão desistindo do seu negócio, porque não se torna mais rentável, imagina que para as cooperativas isso é uma péssima notícia, porque acaba não tendo mais a sua matéria-prima, né? Vai ter que achar outras maneiras de comprar esse produto, né? E daqui a pouco, mesmo com a importação, no primeiro momento, podendo ser um pouco mais barata, com o passar do tempo ela vai aumentar de valor, é óbvio, é além da oferta e da procura. Quando se falta, se aumenta o preço. Então, é realmente preocupante a situação que vai vivendo os nossos produtores, mas que bom que nós temos pessoas assim como você, as cooperativas que estão engajadas em buscar as melhorias, pensando única e exclusivamente na melhoria para o seu produtor. Bom, Gilberto, eu gostaria que você nos contasse como é que foi esse ano 2017 para a nossa querida Dália Alimentos, que passou nesse ano, e as projeções já tendo em vista que nós estamos nos encaminhando para os finalmente desse 2017, Gilberto. Assim, 2017 está sendo um ano mais difícil que o ano anterior. Nós estamos num equilíbrio de contas, com bastante pé no chão. Nós administramos a cooperativa com muito pé no chão, planejando tudo. É um ano, um resultado azul, mas muito próximo ao ponto de equilíbrio, digamos, de resultados. A questão toda, para a gente continuar um pouquinho nesse assunto, depois de falar mais sobre o ano, para não perder o assunto, né? Ok. O que nós temos procurado fazer aqui na Cruzoel, na Dália, ao longo dos anos? A gente reclama tanto da taxa de juros, dos impostos, todos os ônus que vêm para nós, e dentro desse projeto tem a questão do prazo das taxas e também dos enquadramentos dos financiamentos. Por exemplo, um jovem hoje que quer tocar uma propriedade, ele não tem financiamento para comprar terra nem para fazer a casinha dele no interior. Se ele for morar num centro urbano, num bairro que é uma área, digamos assim, onde ele tem um EPTU e não um ITR, ele consegue financiar, tem financiamento à vontade. Então, veja bem como é um tratamento desigual para o jovem urbano e o rural. Nós trabalhamos muito a questão da sucessão. Então, muitas vezes você depara com problemas de estruturação de uma propriedade. Muitas vezes os pais já envelheceram, a casa é antiga, já é dos avós, e não tem como ser jovem estruturar a família e ficar no campo. Outra coisa que tem também, que dá para diminuir muito os custos de uma propriedade, é a questão da energia, geração de energia limpa, placas fotovoltaicas, que se tivesse financiamentos que ele pudesse pagar ao longo de fazer um investimento e pagar isso com a economia, enfim,
e gerar essa energia no campo, com vários telhados que tem, o aproveitamento de dejetos, mas não tem uma linha de crédito para fazer essa reestruturação e gerar energia, inclusive colocar isso para consumo para uma rede, digamos, uma rede que é comunitária ou que seja das operadoras de energia. Então, tudo isso está dentro de um projeto maior, pensando e sugerindo aos nossos governantes que peguem esses projetos e possam fazer valer. Com relação, Dinho, aos negócios da cooperativa, nós estamos nesse ano, então, um ano bastante equilibrados, tentando fazer tudo que é possível para fazer manutenção, reduzir custos. Nós há muitos anos trabalhamos com preços de custo nos insumos, rações, medicamentos, porque se nós não conseguimos fazer o preço de mercado, nós temos condições de fazer com que o custo de produção baixe em cima dessa realidade. Nós abrimos mãos, por ano, mais de 15 milhões de resultado, mas fica no bolso do proprietário da cooperativa, que é a verdadeira razão de existir da cooperativa. E os funcionários também têm participação através dos programas, dos planos de cargos e salários. Mas o ano, então, na suinicultura foi um pouco mais fácil, mas o leite, depois de 20 anos, é o primeiro ano que o leite apresenta um resultado negativo dentro da atividade de leite. Veja bem, 20 anos, nós fomos a terceira marca do Rio Grande do Sul entrar na operação leite UHT, leite longa-vida. Foram anos de crescimento, de ganhar dinheiro, digamos assim, a cooperativa e os produtores. Esse ano caímos numa realidade difícil, em função das importações, em função da crise do país. Veja bem, nós temos 13, 14 milhões de desempregados, multiplica isso por 3 ou 4 pessoas. Nós temos vários estados com parcelamento de salário do funcionalismo público, e nós tivemos um crescimento na produção de leite ao longo do ano de mais de 6% a produção. Então, um consumo caindo, um PIB caindo, uma produção aumentando, a gente entende por que a crise. É verdade. Olha, eu acho engraçado, Gilberto, e você também deve notar, que nós vamos, na verdade, vivendo um retrocesso. Durante muitos anos, nós discutimos a questão do êxodo rural, né? Era pauta de todas as campanhas, né, de presidenciáveis, de políticos, né, falando da questão do êxodo rural, porque nós devíamos ter um olhar especial para as nossas propriedades rurais, que a gente deveria estimular. E parece que vai acabando se esquecendo que essa questão ela é importante para o nosso país, né? Nós somos um país exportador, que nós vendemos mais do que compramos nessas questões. E nós vamos acabando esquecendo que o nosso produtor rural é ele que mantém o círculo girando de forma ativa. E aí voltamos a discussões que praticamente a gente já estava passando por cima, né, dessas situações. Óbvio que muita coisa teria que andar ainda, mas acabamos, infelizmente, nos deparando com um retrocesso. O dado que você trouxe, Gilberto, ele é um dado que preocupa. Há mais de 20 anos, o leite não dava prejuízo como deu, né? Foi o ano do prejuízo do leite, e as cooperativas, assim como a Dália, conseguiram se manter, pelo que eu vi. O suíno segurou, né, para que esse resultado acabasse sendo positivo. Mas para uma cooperativa não é interessante, né, ter o resultado positivo enquanto uma parte dos seus associados não está tendo lucro. No caso deste ano, a questão do leite, né? Então, essa medida de colaborar para que todos os produtores e haja um crescimento de forma geral, com todas as linhas de frente, sendo ela de leite, de suínos, de aves, de todos os produtos, né, Gilberto? É verdade. Veja bem, há 20 anos atrás, mais especialmente em 1997, a gente começava a operar com uma máquina somente, envasar leite longa-vida, que tinha uma capacidade de 120 mililitros dia. Nós tínhamos, na época, 25 mililitros, e começamos a fazer prestação de serviço para cooperativas, empresas que queriam entrar na atividade. Em 20 anos, nós passamos uma produção, os nossos produtores, a nossa região, e ampliamos a área de atuação também, nós chegamos a bater perto de 1 milhão de litros. Veja bem a capacidade de uma empresa regional, a renda, a geração de renda que aconteceu, esse fenômeno de crescer uma atividade em cima de um programa que vinha crescendo, assistência técnica, enfim, uma possibilidade de criar um produto que pudesse ir além das nossas fronteiras do Rio Grande do Sul, que era o famoso leite em saquinho, que ele tinha durabilidade de 1 dia, 2, 3, e poder esse leite de uma tecnologia diferente, que vinha de fora, embalado a vácuo, dentro de padrões de qualidade,
fazer com que ele fosse pelo Brasil afora. Nós chegamos até a exportar para Angola leite longa-vida. Então veja bem, Edinho, a capacidade que uma atividade econômica tem de gerar riqueza. Veja quanta riqueza gerou nos municípios onde nós atuamos. Essa renda do produtor, que junto com a aposentadoria nos pequenos municípios é que mexe com o comércio, com os bancos, com o posto de gasolina, com a oficina, enfim, tudo é irrigado através da renda. O que nós temos hoje, essa crise que é sentida no comércio, é a crise do produtor. Ele não tem mais recursos para fazer compras. Você vai para um produtor hoje, agora no final do ano, que ele é produtor de leite, os preços lá embaixo, muitas vezes abaixo do custo de produção, dependendo do caso, depende da propriedade. Vem as festas de fim de ano, Natal, imagina a família, os filhos, como é que ficam? Se colocar no lugar desse produtor, ele não tem um salário no final do mês, o 13º, nem pensar. Então é isso que tem que se pensar, é esse desafio aqui enquanto dirigente da cooperativa, que nós temos milhares de famílias associadas. É isso que nós temos que brigar, buscar e fazer com que esse país retome o caminho do crescimento, que resolva os problemas que a gente acompanha no dia a dia, que a gente se apavora cada vez mais, mas que se resolva essas questões, se busca resolver de forma organizada. Então esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Vamos conversar muito ainda sobre isso, não se resolve em questão de uma reunião, 2 ou 3, terá que haver engajamento de mais gente, terá que haver o convencimento das pessoas que a base da economia é o agronegócio, que depois ajuda, ele começa a fazer com que os demais setores, tanto o segundo setor, que é a indústria, o terceiro, que é o de serviços, o comércio, enfim, ele comece, a imprensa, que vocês estão nesse meio também, vocês também sentem a crise. Uma economia melhor, vocês teriam melhores assinantes, programações melhores, como é o sonho de cada empresário, seja no ramo da comunicação, do comércio, enfim, da indústria. Esse é o grande desafio, é o início da atividade econômica no campo. E nesse mundo da tecnologia, a gente vê o mundo disparando e nós aqui no Brasil ainda discutindo problemas que a gente achava que já tinha resolvido. É verdade, Gilberto. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação e parabenizar você e, assim, toda a Cosvel, toda a cooperativa Dália, né, assim conhecida, pelos esforços que eu tenho certeza que serão reconhecidos. E não é por hora, Gilberto, que você tem um reconhecimento muito grande dos associados da cooperativa. E eu queria deixar uma pergunta, Gilberto. Hoje à noite, qual é a programação para esta quarta-feira à noite? Como gaúcho, eu torço para o Rio Grande do Sul. Porque eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul é um estado que, apesar de todas as dificuldades, está na ponta do país, mas também está próximo aos nossos irmãos. Torço para o Rio Grande do Sul e tenho certeza que depois o time que a gente tem uma preferência vem logo atrás, porque nós somos mais jovens e sempre seguimos o nosso irmão mais velho. Ok, Gilberto. Um grande abraço, para todos os gremistas aí, sucesso na empreitada da Libertadores. Um fraterno abraço. Um abraço para ti também. Um abraço, obrigado. Todos. Obrigado pela participação na manhã de hoje. Portanto, nós entrevistamos o presidente da cooperativa da Dália Alimentos, o Gilberto Piscinini.